Olá pessoal, meu nome é Paulo Fernandes, eu sou o coordenador técnico da SF6 Serviços, uma empresa do Grupo Vegor que presta serviços de manutenção, operação e fornecimento de qualquer serviço ou produto relacionado ao gás SF6. Eu hoje queria conversar um pouquinho com vocês sobre a pressão do gás SF6 e a importância do monitoramento e da medição correta da pressão nos equipamentos isolados a gás SF6. Para começar, eu queria falar rapidamente o que é pressão, certo? Pressão é a razão entre a força e a superfície sobre a qual essa força é aplicada. De tal maneira, quando a gente fala na pressão de um gás, o que nós estamos falando é da força que esse gás exerce naquela superfície que o contém. Então, por exemplo, quando a gente calibra a pressão do nosso pneu, ele bota 50 libras, o que nós estamos falando é que ali vai ter uma força de 50 libras peso por cada polegada quadrada de área do pneu que a gente está usando. É fácil da gente ver, para começar, uma coisa simples é que quanto menor for a superfície que a gente está colocando uma determinada massa de gás, maior será a pressão. Então, as coisas menores normalmente têm a pressão mais alta, ao contrário do que possa parecer. Então, a pressão que a pessoa usa num pneu de bicicleta é obviamente muito maior que aquela que a gente usa num pneu de automóvel, que é maior que a que a gente usa num pneu de caminhão e assim por diante. No caso do SF6, por que o controle da pressão é importante? A gente tem dois aspectos importantes no controle da pressão do SF6. Primeiro é o seguinte, o SF6 é um gás, como a gente já conversou num vídeo anterior, quem quiser depois dar uma olhadinha lá para pegar mais informações sobre o SF6 em si, é um gás isolante. E a capacidade de isolamento do SF6, ou seja, sua rigidez dielétrica, sua resistência à passagem de corrente, ela aumenta com o aumento da pressão. O que isso quer dizer para nós? Quando o engenheiro projeta um equipamento isolado SF6, que ele precisa de uma certa resistência entre o condutor e a terra, entre um condutor e outro, ele vai projetar, calcular uma determinada pressão de trabalho que dê aquela resistência desejada. Ok, pessoal? Então, a primeira coisa importante é que a pressão precisa ser mantida para que aquela característica de projeto seja mantida durante a operação do equipamento. A segunda coisa importante é a seguinte, como a gente já conversou também no outro vídeo anteriormente, o gás SF6 é um gás de efeito estufa. E é importante controlar a existência ou não de vazamentos nos equipamentos isolados SF6. Existem normas, no Brasil não, mas no exterior existem normas sobre a quantidade máxima de gás que pode vazar num equipamento por ano. Isso a gente pode conversar num vídeo posterior, prometo que eu dou uma aprofundada nessa questão da perda do SF6 para a atmosfera. Mas hoje é importante a gente saber o seguinte, a queda da pressão do gás SF6 dentro do equipamento indica que está havendo perda do gás para a atmosfera, porque aí diminui a quantidade de gás no equipamento, tendo menos quantidade, menor a pressão. Então, o controle da pressão é importante por esses dois motivos. Ok, pessoal? Como é que a gente controla essa pressão? Todo equipamento SF6 ele vem equipado com um dispositivo para medição e controle da pressão. Ele pode ser desde um manômetro, um pressostato compensado pela temperatura, um densostato e etc. O que eu queria comentar com vocês? Dois aspectos importantes. Primeiro, a pressão de um gás, ela varia com a temperatura. Então, é importante que quando a gente meça a pressão de um determinado equipamento, SF6, a gente considere
que aquela pressão nominal de trabalho dele é dada numa temperatura de referência. Normalmente, os fabricantes utilizam a pressão referida à temperatura de 20 graus Celsius. Quando a gente tem um instrumento de medida que é um simples manômetro, ele vai indicar a pressão que ele está medindo naquele momento. Então, em lugares onde a variação térmica é muito grande, a gente pode ter grandes diferenças de pressão entre verão e inverno, às vezes mesmo entre o dia e a noite, dependendo do lugar em que a gente está. Então é muito importante que a gente possa conhecer isso e a gente possa utilizar isso quando for trabalhar com a manutenção de SFCs. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês alguns dispositivos que são normalmente utilizados em equipamentos isolados a gás SFCs. Eu vou começar aqui do mais simples para o mais complexo. Esse aqui é um manômetro, um simples manômetro. Ele mede a pressão. Então ele tem aqui duas escalas, uma escala em PSI, que eu já falei, que são libras por polegada quadrada, e outra escala em quilograma-força por metro quadrado. As escalas de pressão podem ser muitas. Existe muita escala de pressão. Existe qualquer unidade de peso por qualquer unidade de área, vai dar uma unidade de pressão para a gente trabalhar. As mais comuns são PSI, que a gente usa bastante, quilograma-força por centímetro quadrado, e a gente usa bastante também na área de SFCs. A medida de pressão mais utilizada é o bar. O bar vale quase uma atmosfera. Em relação às outras unidades, como pascal, quilopascal, quilograma-força por metro quadrado, etc., essas conversões hoje em dia são feitas de forma muito fácil via internet. Você entra na internet lá, tem vários conversores. Existe o site do IPEM, que é o Estudo de Peso e Medida do Estado de São Paulo, tem um calculador de pressão ali, você coloca o que você quer saber, a pressão que você quer converter, ele te dá a conversão na hora. Ok? Voltando aqui ao problema da compensação de temperatura, o que é importante a gente saber é o seguinte, qual é a razão entre a pressão e a temperatura de um gás? Se a gente voltar aí para nosso curso de engenharia, nosso curso de ensino médio, nós vamos lembrar que os gases, qualquer gás, dentro de uma certa faixa de pressão e temperatura, eles se comportam como os gases perfeitos. E qual é a equação universal dos gases perfeitos? Aquela famosa PV igual a nRT. Ok? Então a gente tem aqui pressão vezes o volume é igual ao número de moles vezes uma constante vezes a temperatura. Se a gente passar o volume para o lado de lá, a gente vai ter que P, que é a pressão, é igual a NR sobre T. Ok? Sobre volume. NR sobre volume vezes a temperatura. Então a pressão é igual a temperatura vezes uma constante. Que constante é essa? É a densidade. N, número de moles, é massa. O R é uma constante e o V é volume. Massa sobre volume é densidade. Então a relação entre a pressão e a temperatura de um dado gás é a densidade dele. Ok, pessoal? Então, para a gente converter a pressão de uma temperatura para outra, o fator de conversão é a densidade do gás naquela temperatura. Por isso existem também uma série de instrumentos que, ao invés de medir a pressão, medem a densidade. Então a gente tem equipamentos com densostatos e equipamentos com pressostatos. A compensação da temperatura, ela pode ser feita de várias maneiras. Eu trouxe aqui alguns exemplos interessantes. Esse aqui é um manômetro que ele não tem compensação pela temperatura, mas dá para ver aqui que ele tem várias escalas. Então, ele tem uma escala para cada faixa de temperatura. E a gente vê que ele não traz a pressão em si. Ele é um manômetro que dá para nós apenas a faixa de trabalho e a faixa que está fora do previsto. Esse tipo de equipamento aqui é de utilização visual. É como esse outro aqui, que é bem simples também.
a gente vai ver que ele tem só uma faixa verde e uma faixa vermelha. Ele mostra só as pressões que a gente pode e não pode trabalhar. A gente tem desde esses até esse tipo de equipamento aqui. Esse aqui é um densostato, ele na verdade ele mede a densidade e ele é automaticamente compensado para a temperatura de 20 graus. Então toda a leitura que a gente faz aqui está referida a 20 graus. Então ele está sempre de acordo com a especificação do fabricante de equipamento. Ele tem uma conexão elétrica, ele pode setar o alarme automaticamente. Esse outro aqui também é a mesma coisa que esse que eu acabei de mostrar. Só que a gente pode ver que ele é maior, ele tem mais recursos eletrônicos. Esse aqui ele pode ser utilizado de várias maneiras. Ele aceita que sejam setados vários alarmes conforme o pessoal da manutenção determinar. Ok, pessoal? Então, importante a gente saber. A pressão do gás SF6 ela é fundamental para que ele funcione dentro das características de projeto e ela é a nossa primeira indicação de vazamento. Obviamente que para saber se um vazamento pequeno acontece é preciso inspecionar o vazamento com um bom inspetor de vazamento, mas a queda na pressão é a primeira indicação. Segundo, essa pressão precisa sempre estar referenciada à temperatura de 20 graus, que é a temperatura para a qual a pressão nominal do equipamento é especificada. Tá bom, pessoal? Obrigado por você ter assistido aí até o fim. Se você gostou dessa conversa, por favor, deixa um like aí, compartilha com algum amigo que esteja interessado no assunto, mande suas perguntas, suas questões sobre essa questão da pressão, controle de pressão, compensação, etc., que a gente conversa com mais detalhe. Um grande abraço para todos e muito obrigado.